Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou Dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Eliezer Rodrigues, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde aos telespectadores que acompanham o Jornal Dia News. Nossa entrevista de hoje é com o candidato do PSTU à Prefeitura Municipal de Teresina, Gervásio Santos. Ele vai ter 15 minutos para apresentar propostas e falar com o eleitorado teresinense. Candidato, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Candidato, quero começar lhe perguntando qual é a sua avaliação, o seu pensamento acerca do isolamento social que está sendo praticado aqui, especialmente, é claro, na capital do estado do Piauí. O senhor tem criticado bastante essa quebra de isolamento, esse retorno de atividades. Para o senhor, qual é o seu posicionamento acerca deste assunto? Há uma grande hipocrisia, né? Principalmente por parte do governo do estado do Piauí, administrado pelo PT, que ao mesmo tempo que chama o TRE a atenção de aglomeração, promovendo, inclusive, chamando uma reunião dos candidatos, não no chão, porque sabe que vai receber uma grande crítica, certo? Promove, através do seu candidato, né, aglomerações. Haja visto que, no sábado, por exemplo, né, o PT fez uma carreata com mais de 1.000 carros aqui por Teresina. Além disso, também tem outros candidatos que, além de promoverem aglomerações, ainda fazem campanha, né, e dançam forró e tecnobrega. Ou seja, enquanto eles dançam de um lado, os trabalhadores estão morrendo do outro. Então, nós somos pela quarentena total. Mas não é uma quarentena qualquer, de fake. É uma quarentena que possa ter renda, possa ter a garantia do emprego e, fundamentalmente, a proteção à saúde. Candidato, dentro do programa emergencial apresentado pelo senhor, pelo seu partido aqui como uma carta proposta para a cidade de Teresina, existe um tópico, vou colocar aqui entre aspas, os ricos devem pagar pela crise. Explique, por gentileza, essa proposta, candidato. Nós temos duas crises combinadas. Uma crise da economia capitalista, que joga nas costas dos trabalhadores uma conta que é o desemprego, a alta dos preços dos produtos, né, a falta de moradia, ou seja, nós temos aí, né, no momento, apenas os trabalhadores pagando caro por essa crise, desde 2008 para cá. Agora, combinado com a pandemia, a crise piorou cada vez mais. Por quê? Porque nós precisamos de medicamentos, nós precisamos de hospitais, nós precisamos de leitos, e os trabalhadores também estão pagando, e não é só mais com a moeda, estão pagando com a vida. Então, nesse sentido, é fundamental agora que os ricos paguem pela crise que eles produzem, certo? Seja na questão econômica, seja na questão da saúde. De que forma? Nós vamos fazer um plano econômico, né, para que nós possamos, de um lado, aplicar o chamado IPTU progressivo, ou seja, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E, ao mesmo tempo, também nós vamos cobrar de 25 empresas aqui em Teresina o que eles devem de tributos à Prefeitura de Teresina, que, olha, é muito mais do que o orçamento de Teresina, que é de mais de 3 bilhões e meio. Candidato, mas se o senhor for eleito no próximo dia 15 de novembro, uma das suas atribuições como novo prefeito da capital do estado do Piauí será justamente a gestão da pandemia do novo coronavírus, desse contexto econômico, social e de saúde pública que vai estar nesse bojo da pandemia do novo coronavírus. Quais são suas propostas para gerir a pandemia em contexto de Teresina? Fazer diferente o que faz o Bolsonaro, que ignorou lá atrás, né, essa pandemia. Fazer diferente o que faz o Wellington, de forma hipócrita, que fica chamando uma reunião para conter a pandemia, mas promove aglomerações, abre o mercado para o comércio, para o capital, e fazer diferente também em relação ao PSDB, que em 35 anos em Teresina, certo, não ampliou os leitos hospitalares aqui, certo? Nós temos 10 hospitais regionais, nós temos 90 UBS, e mesmo assim, certo, quem ainda se beneficia com essa pandemia são os hospitais privados. Então, nós vamos implantar a ampliação dos hospitais, né, públicos. Nós vamos garantir leitos hospitalares para os enfermos, inclusive estatizando
os leitos hospitalares privados, certo? Para garantir que a doença seja totalmente sanada. E vamos garantir que os 30 milhões do SUS, e aqui nós vamos querer até colocar uma homenagem ao SUS, porque se não fosse o SUS, nós teríamos muito mais morte. Os 30 milhões do SUS vão todo ele para a saúde pública. Há um fato interessante que envolve a sua candidatura, professor Gervásio, que o senhor é irmão do candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Por que essa oposição política ao seu irmão? Porque nós estamos em lados de luta de classe, opostos, né? De um lado, né, o Kleber, ele vem desde há muito tempo sendo o representante e optou por ser o representante, né, dos ricos e poderosos, dos grileiros de terra, dos empresários de transporte, né, em Teresina, e nesse exato momento, inclusive, sendo candidato do Bolsonaro, né? Haja visto que o maior cabo eleitoral do Kleber não é nada mais nada menos do que o senador Ciro Nogueira, que é do Centrão e que dá apoio político ao Bolsonaro. Por nosso lado, nós e o meu partido, o PSTU, né, nós estamos a serviço dos trabalhadores, nós estamos na luta com os trabalhadores, ombro a ombro. Então, é luta de classe. Ele pelos ricos patrões, nós pelos trabalhadores e a população excluída aqui de Teresina. Candidato, focando os nossos olhos na administração pública aqui da capital do estado do Piauí, queria que o senhor falasse como é que o senhor avalia o transporte público e quais são os seus projetos, caso eleito, para desenvolver esse setor. Olha, nós estamos a todo momento, a população mais pobre, a população mais carente, inclusive, está todo dia sofrendo com a falta de ônibus, né? De um lado, os empresários, né, eles simplesmente, em plena pandemia, fizeram maldade e fazem maldade com a categoria dos trabalhadores e cobradores de ônibus aqui em Teresina. Como? De que forma? Simplesmente eles estão demitindo a rodo, né, os trabalhadores, sem direitos trabalhistas, né? Por isso é que, inclusive, né, nós a todo momento estamos vendo que os trabalhadores são obrigados por esses empresários maldosos a irem para a greve. Também nós estamos vendo a redução de frota, onde faz com que o trabalhador, a população e os estudantes, inclusive, fiquem em parada de ônibus por mais de 1h30 esperando o ônibus. Isso é até contraditório para o capitalismo. Por quê? Porque quanto mais se demora para ir para o trabalho, mais prejuízo os capitalistas têm. Até isso é contraditório. Então, nós vamos criar a Companhia Municipal de Transporte para que nós possamos resolver esse problema e possamos investir na própria frota de ônibus, ampliando a frota e dando condições, valorizando os trabalhadores. Candidato, se o senhor já deixou muito claro aqui nesta entrevista a sua aversão ao governo federal e o seu distanciamento em relação ao governo do estado. Se eleito prefeito de Teresina, o senhor pretende administrar a cidade sozinho, isolado? De modo algum. Nós iremos fazer a criar os chamados conselhos populares. Onde serão criados esses conselhos populares? Através do local de trabalho, através do local de moradia, através do local de estudo. Ou seja, quem vai administrar Teresina serão os trabalhadores, e eles serão mobilizados, eles serão chamados para poder justamente, né, fazer com que esses planos, essas medidas sejam implementadas. Vejam, a Câmara Municipal de Teresina é composta praticamente 100% com representantes dos empresários de transporte, dos grileiros de terra, dos ricos e poderosos. Nós não vamos perder tempo em querer, né, negociar esses planos com esses representantes aí dos ricos e poderosos. Nós vamos mobilizar a população de Teresina para que enganche no cangote desses vereadores e faça, assim, aprovar essas medidas. Candidato, eu gostaria de lhe perguntar como é que o senhor acredita que pode promover uma gestão mais eficiente no que diz respeito à educação pública. Hoje nós estamos vivenciando um momento especial aqui para o nosso estado do Piauí, retorno de atividades do terceiro ano do ensino médio. Não é uma obrigação da educação pública municipal, mas realmente faz parte de todo esse contexto de vivência em nossa sociedade teresinense. Como é que o senhor avalia a questão da educação pública?
É uma outra questão, né, que nós estamos vendo que durante a pandemia, esses governos não têm nenhuma responsabilidade com a educação e nem com a vida dos trabalhadores em educação. Nós já tivemos, né, alguns professores, algumas professoras que morreram de Covid, né, por estarem dentro das escolas, né? Por quê? Porque tanto na escola estadual como na escola municipal, eles abriram as escolas para poder repassar para os pais, né, as atividades escolares. Nessa atividade, nesse repasse, eles foram contaminados com Covid e morreram. Então, nesse sentido, nós somos contrários, nesse momento de pandemia, a duas questões. Uma, as aulas remotas, que na verdade são farsas remotas, que não estão de modo algum dando aula de qualidade para os estudantes e nem tampouco estão abarcando todos os estudantes da rede estadual e municipal. E nós somos também contrários à reabertura, que hoje o governo do PT, por exemplo, está abrindo todas as escolas estaduais para que possa cada vez mais os professores, as professoras, os alunos, os trabalhadores em educação morrerem de Covid. É assim, governador Wellington, que o senhor quer conter a pandemia, matando os trabalhadores? Bom, candidato, suas propostas para a geração de emprego e renda no município de Teresina. Nós temos um plano de obras públicas, né? Ou seja, nós temos aqui uma deficiência enorme em rede de esgoto. A rede de esgoto de Teresina contempla apenas 19% das residências, certo? A periferia, os bairros, as ocupações estão desprovidas dessas redes de esgoto. Nós temos também uma deficiência em relação à habitação, né? São mais de 135 mil habitações que precisam ser construídas, perfeito? Há uma demanda. E há uma demanda também na questão, como já vimos aqui na pandemia, de leitos hospitalares, de hospitais e, por outro lado, também na educação de creches. Então, nós vamos aplicar aí um plano de obras públicas que, de um lado, gere emprego, né, principalmente a população que está desempregada, que são mais de 120 mil desocupados, 135 desempregados. E levando em consideração, inclusive, cota para negros e negras, certo? Para que nós possamos abraçar aí essa mão de obra e, ao mesmo tempo, amenizar essa demanda social. Candidato Cultura, quais são suas propostas para o desenvolvimento da cultura teresinense? A cultura está totalmente órfã, totalmente órfã. Não existe de modo algum, certo, investimento na cultura. Só para vocês terem uma ideia, a Secretaria Municipal de Cultura, assim como a Secretaria Municipal de Juventude, só tem 1% do orçamento de Teresina, ou seja, menos de 20 milhões, aliás, 2 milhões de reais, menos de 2 milhões de reais. Isso quer dizer que a prefeitura, né, do PSDB não olha com bom visto a cultura municipal. Também tem outra questão fundamental. As culturas que estão na nossa periferia, que são hip hop, de reggae, certo? Estão sendo alijadas desse processo e, inclusive, marginalizadas. Nós vamos valorizar. Bom, candidato, no que diz respeito a propostas voltadas para a agricultura familiar, existe essa preocupação da sua parte com a zona rural de Teresina? Olha, Teresina foi planejada e é planejada pelos ricos, pelos poderosos, pelos grileiros de terra, para que haja um cinturão de terras completamente devolutas, voltado para a especulação fundiária, especulação imobiliária. Você tem vários hectares, milhares de hectares de terra que não tem função social nenhuma, não tem função agrária nenhuma. Nós poderíamos muito bem estar fazendo e vamos fazer a famosa reforma agrária e a reforma fundiária, colocando na mão dos pequenos agricultores, né, essas terras para que nós possamos produzir e, inclusive, né, gerando aí baixa de preço dos produtos. Por exemplo, nós compramos, né, o tomate muito caro aqui de Tianguá, do Ceará. Nós compramos o pimentão muito caro vindo de outros estados, de outros municípios. Então, é fundamental que nós possamos fazer essas reformas, a fundiária e a agrária, colocando para o pequeno agricultor essas terras. Candidato, desde já, muito obrigado pela sua participação. O senhor tem aproximadamente 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. À vontade. Nós estamos colocando que esses candidatos aí não são mágicos. Eles não têm varinha de condão. Eles não vão, de modo algum,
da noite para o dia, solucionar todos esses problemas que nós acabamos de elencar aqui. Sabe por que eles não vão? Porque estão atrelados aos poderosos, aos ricos, aos grandes empresários. Eles governam, eles são representantes desses empresários, desses ricos e poderosos. Ou você governa para os trabalhadores, ou você governa para eles, para esses ricos, para os empresários, inclusive do transporte coletivo aqui de Teresina. Nesse sentido, certo? Nós estamos colocando que nós vamos aplicar um plano de obra, nós vamos aplicar planos emergenciais que possam solucionar a vida dos trabalhadores, inclusive colocando aqui da onde a fonte que nós vamos tirar dinheiro. Nós vamos tirar dos ricos, nós vamos aplicar o IPTU progressivo, nós vamos aplicar, né, a cobrança da dívida desses empresários, nós vamos reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, nós vamos cada vez mais, né, nos voltar para poder reverter essa situação. Até hoje, Teresina foi governada para os ricos. Nós queremos que seja governada para os trabalhadores. Diante disso, vote 16. 15 minutos. Muito obrigado pela sua participação. Nós sabatinamos hoje, nesta terça-feira, o candidato do PSTU, Gervásio Santos. Boa tarde, candidato. Até para uma próxima oportunidade. Obrigado. Elias, a gente continua falando sobre eleições, só que agora ao vivo pela internet. Vamos conversar com o candidato a vereador de Teresina, Marcos Magalhães. Ele é do Partido dos Trabalhadores. Oi, Marcos. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde, Eliezer Rodrigues e todos os telespectadores da TV O Dia e do programa O Dia News. Candidato, quero começar lhe perguntando quais são suas propostas, caso eleito, para desenvolver o esporte teresinense. Olha, Lívio e Eliezer, esse é um tema que bastante me incomoda hoje em Teresina. O esporte da nossa capital, na verdade, ele está abandonado pela atual gestão. Onde nós andamos, seja na zona urbana, seja na zona rural, as nossas quadras, os nossos campos, na verdade, estão inapropriados para que os nossos esportistas pratiquem aquilo, e a nossa juventude, que gosta tanto do esporte. E o que falar é das escolinhas, totalmente abandonadas em nossa capital. Com certeza, chegando à Câmara Municipal, uma das nossas prioridades do nosso mandato será a reestruturação dos campos, a reestruturação das quadras poliesportivas. Eu moro há mais de 25 anos, no Mocambinho, e, na verdade, o que se vê lá é um total descaso com a ginásio Pato Preto e com o campo próximo ali ao escolão do Mocambinho. Então, nós, chegando à Câmara Municipal, com certeza será uma das nossas bandeiras fortalecer, reestruturar e dar, e cobrar do prefeito, que fé em Deus será o nosso Fábio Novo, próximo prefeito de Teresina, cobrar dele para que seja realmente reestruturado nossos campos, as nossas quadras, mas principalmente revitalizadas as nossas escolinhas da nossa capital. Candidato, nós vivemos uma crise sanitária que tem ligações com o saneamento básico. Há uma relação direta entre saneamento e saúde pública. Então, quais são as suas propostas para a área do saneamento básico de Teresina, associado ao tratamento de água? Primeiramente, nós devemos ampliar, cobrar do prefeito que seja ampliado, na verdade, o nosso sistema de saneamento básico. É inaceitável que, em pleno século XXI, Teresina tem apenas 19% de saneamento básico, fazendo com que os nossos rios sejam diretamente afetados. Haja vista que nós não temos uma estação de tratamento de esgoto na nossa capital. Então, o que nós devemos, no primeiro momento, é cobrar para que o nosso futuro prefeito de Teresina, porque isso envolve as discussões na Câmara Municipal, mas também envolve a participação da nossa bancada federal, da nossa bancada de senadores e o nosso futuro prefeito, juntamente com o nosso governador Wellington Dias, não tenho dúvidas, teremos uma forte parceria para que a gente possa aumentar
o saneamento básico da nossa capital, até porque os nossos rios, ao invés de serem utilizados, né, para a produção agrícola, infelizmente estão sendo afetados por uma falta de política de ampliação do sistema de saneamento básico na nossa capital. Com certeza, chegando à Câmara Municipal, nós cobraremos mais atitude da gestão pública, juntamente com o governo estadual e bancada federal, para que a gente possa resolver esse problema. Candidato, olhando para a zona rural de Teresina, eu queria que o senhor falasse para a gente, é claro, para o público que lhe assiste, quais são os seus projetos, caso eleito, para dar uma melhor assistência à zona rural que se mostra, como sempre, tão esquecida pelas administrações municipais. Primeiro, nós cobraremos uma ampliação do nosso sistema, né, de água, abastecimento d'água. Ando muito pela nossa capital, principalmente na nossa zona rural, e um dos maiores problemas, né, dos nossos irmãos da zona rural é a falta d'água, o que impossibilita, primeiro, o consumo, né, mas também impossibilita a produção. Nós queremos transformar a Teresina, não só a zona urbana, mas também a zona rural, uma região que realmente produza. Nós queremos que a nossa Teresina seja uma Teresina verde, mas também produtiva. E como nós vamos fazer isso? Primeiro, resolvendo os problemas de abastecimento d'água. Nós precisamos, juntamente com o nosso prefeito, solucionar o abastecimento d'água na nossa zona rural. Mas também quero trabalhar políticas públicas para a nossa juventude. Os nossos jovens hoje, seja da zona urbana e seja da zona rural, estão abandonados e desassistidos de políticas públicas. Os jovens que moram na zona rural, eles não querem sair das suas comunidades, mas muitas vezes, por falta de oportunidade de emprego, por falta de oportunidade de estudos, por falta de internet, o que prejudica muito os jovens nos estudos, né, na nossa zona rural. A gente sai bem pouco daqui da zona urbana, 5, 6 quilômetros já não tem internet, e isso é um problema. Então nós queremos tornar e melhorar a nossa zona rural no transporte. Hoje as pessoas que moram na zona rural, devido às condições precárias dos ônibus, também têm dificuldade para poder se deslocar aqui à zona urbana. Nós queremos transformar a nossa zona rural também em comunidades de empreendedorismo, de associativismo, porque a gente entende que estas são uma das condições que pode sim melhorar a vida das pessoas que moram no campo, agricultores e agricultoras. Eu fui diretor-geral da Emater e sei das dificuldades que o homem do campo enfrenta na parte da assistência técnica e também da extensão rural na nossa capital. Então nós queremos, a partir de janeiro de 2021, abrir esse debate na Câmara Municipal. Muito obrigado pela sua participação, boa tarde para o senhor e boa sorte no pleito. Até uma próxima. Eu que agradeço a todos os ouvintes e peço apoio aí para que a gente possa chegar à Câmara Municipal, a todos os telespectadores da TV O Dia. O meu número é 13567. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Eliezer, zona rural, não é a primeira vez que eu venho falando aqui, porque realmente é a demanda que nos chega da rua, justamente da zona rural de Teresina, que se sente esquecida pelo poder público. É um dos pontos que realmente está sendo bastante trabalhado a nível de propostas, porque realmente a população quer uma resposta para as demandas da zona rural de Teresina. Sem dúvida, Lívio Galeno, se nós considerarmos as capitais brasileiras, Teresina é a que tem a maior extensão de zona rural. Então a zona rural precisa de água, precisa de distribuição de energia, iluminação pública, fontes próprias para a geração de emprego e renda, um fomento local da economia. Então a zona rural ela não pode ser tratada só como um puxadinho, só como algo que não tem que ser visto com atenção pelas autoridades. Pelo contrário, ela tem que ser valorizada lá onde ela está, a população onde mora. Eliezer, para encerrar o quadro de hoje, a candidata do PSOL, Lucineide Barros, fala do eixo de propostas que apresenta para o eleitorado teresinense. Vamos conferir.
Esse é um desejo coletivo que começa pela nossa atuação nos movimentos sociais, que trazem uma pauta histórica em relação ao direito à cidade, ao direito às políticas sociais, denunciando ao mesmo tempo uma situação de abandono, principalmente nas periferias e na zona rural de Teresina. Quais são as suas principais propostas? Nós organizamos um programa para Teresina, inclusive uma construção coletiva muito importante, com muitas participações, que estrutura o nosso programa em alguns eixos. Um eixo é sobre o bem viver em Teresina, em que nós estamos dizendo que é necessário criar uma condição de proteção ao meio ambiente, não é? Através dos nossos rios, através dos nossos espaços de convivência, através do cuidado com os animais, mas principalmente do cuidado com as pessoas. Esse é um eixo. Outro eixo fala sobre que todas as vidas importam. Então, nós estamos apresentando políticas para crianças, adolescentes, juventudes, negros e negras, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência, enfim, esse conjunto de pessoas que são também trabalhadores e trabalhadoras que constroem o dia a dia da cidade. Um terceiro eixo é sobre saúde. A gente está dizendo que saúde é para a vida e não para o mercado. E aqui tem uma crítica, que é o modo como se produz política de saúde no município de Teresina, cada vez mais apropriada pela iniciativa privada. Os dados do ano passado diziam que de 1.000 estabelecimentos, 638 estão com a iniciativa privada. Isso tem criado uma fila que, ao mesmo tempo, produz morte. A fila é em relação à espera para uma consulta, para um exame, para um atendimento, muitas vezes, que não é nem de média complexidade. E, finalmente, nós temos alguns eixos que são de atravessamentos, que falam da necessidade de políticas públicas integradas, em que se possa ter uma construção de orçamento público, a partir de uma inversão de prioridades, que se coloque mais recursos onde historicamente tem menos recursos, que são nos territórios mais afastados e nos setores mais empobrecidos. Estamos dizendo também da necessidade de fazer um correto uso e ocupação do solo urbano, de modo a superar o déficit habitacional. Isso implica também em superar a especulação imobiliária. A gente não pode continuar tendo tanta gente morando ruim ou até sem moradia, enquanto temos tantos terrenos desocupados. Temos uma proposta para a política econômica, que pressupõe uma ideia de desenvolvimento que envolve principalmente o potencial que nós temos na zona rural. Nós temos 83% de território rural que não produz quase nada, que está cada vez mais esvaziado de gente. Então, nós temos uma proposta baseada na agroecologia, na produção de alimento saudável, com produção de agroindústria, promovendo crédito, microcrédito, assistência técnica, enfim, todas as condições necessárias para explorar esse potencial, que é tanto um potencial natural, como também econômico. Como professora, a senhora acredita que a educação de Teresina ainda pode avançar? Deve, na verdade, é necessário avançar, porque o que nós temos é a apresentação de índices que se baseiam em frequência à escola e notas de um exame, né, que é um exame que afere conhecimentos em português e matemática, mas nós entendemos que a educação ela precisa envolver um conjunto de elementos que falam da qualidade. Qualidade na educação pressupõe valorização dos profissionais da educação, com salário, com condições de trabalho, com carreira, pressupõe infraestrutura adequada das escolas, com boas bibliotecas, com espaços de cultura, de lazer, com laboratórios, uma escola que de fato se comunique e esteja aberta para a comunidade, uma escola que se preocupe com a totalidade do ser. Nós estamos
estamos em um mundo que se movimenta cada vez mais rapidamente e cada vez mais se exige mais conhecimento das pessoas. Então, nós não podemos ter uma escola que se destaque como uma boa escola porque ensina as pessoas a ler e a escrever. É necessário ir muito além. O pessoal trabalha com um eixo de propostas para o eleitorado teresinense, Eliezer, sempre falando sobre essa questão de uma gestão compartilhada, essa promessa de uma gestão compartilhada de envolvimento de grupos maiores, no caso de envolvimento da população e também dos outros filiados ao partido numa possível administração, caso eleito. Interessante, dar voz à população e garantir que outros militantes, líderes de destaque no partido também possam tomar ações mais efetivas, diretas. Essa é uma estratégia que pode sim conquistar eleitores. Obrigado, Eliezer, pela sua participação. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 aqui na tela do canal 23.1. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.